pessoal, eu vi vários vídeos no YouTube ensinando como fazer poda da copa da rosa do deserto e das raízes para que ela fique parecendo um bonsai. Engorde mais o tronco para conseguir modelar a raiz e não ficar num vaso profundo, né? Eu quero que a minha fique com as raízes mais laterais para ficar num vaso mais fino, igual um vaso de bonsai. E a planta ficar com a copa mais cheia, encher mais de flores. Mas aí eu cortei com uma faca esterilizada, passei canela, e fiz isso ontem. Só que hoje eu percebi que a planta tá muito desidratada, ela não tá podre, ela tá mole. Não aqui, mas aqui mesmo tá bem molinho assim, parecendo um biscoito murcho. Então eu entrei em desespero. Por quê? Porque essa rosa do deserto, eu tenho ela há uns quase 3 anos que eu tenho essa planta. Então ela é vermelha, ela é muito bonita. E eu realmente tô desesperada com medo de perder a planta. Eu arrependi, eu deveria ter podado só a copa e depois podado a raiz, mas não. Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Então eu pensei, assisti mais vídeos na internet e eu vi que essas raízes finas aqui, elas são responsáveis por hidratar e alimentar a planta. Então elas têm mais funcionalidade para a planta do que essas raízes grossas aqui. E eu cortei, estão vendo a grossura? Era muita raiz grossa. Essa planta tava até aqui assim mais ou menos de raiz. Eu cortei uns 10 centímetros de raiz grossa. Então o que eu pensei? Para salvar a minha planta, eu cortei essa garrafa PET, fiz 2 furos para fixar um barbante. Eu vou amarrar ela. Eu vou deixar ela assim mais alta e vou colocar a rosa do deserto. Para quê? Eu vou descer essas raízes até a terra, vou enterrar elas parcialmente e vou hidratar essas raízes. Aí elas vão nutrir a planta, porque essa planta, ela tá muito judiada. Eu cortei muito ela, então eu não quero que a minha plantinha morra, mas ela só pode ser plantada, eu acho que de 5, filho, para com isso, de 5 a 15 dias, né? Então, para cicatrizar direitinho, para não ocorrer apodrecimento. Então, a ideia que eu tive foi colocar aqui em cima desse pente, descer as raízes até a terra e aí o pente vai manter isolado, né? Amarrei, fixei bem a planta na garrafa PET. Dá para ver que algumas raízes vão descer, né? Vai dar, eu acho que vai dar certo. De terra até aqui assim, mais ou menos, ó, para ter o máximo de cuidado para não encostar aqui, nem a umidade da terra ficar passando muito pros cortes, né? Para perto dos cortes, para não dar fungo. Porque como ela não pode ir pro sol, eu tenho que deixar num lugar bem claro, mas também a terra que eu colocar as raízes não pode ficar muito úmida, né? Então agora eu vou colocar ela na vasilha com a terra. Eu achei que essa vasilha seria mais adequada. Eu coloquei pedras aqui para dar mais apoio para a garrafa PET. A vasilha não tem furo, como vocês podem ver. Por enquanto, né? Porque até ela brotar, se recuperar. Por enquanto é uma medida provisória. Talvez isso aqui vai ficar como para impedir mesmo da raiz dela de criar raízes novas por baixo, né? Talvez algo que seja provisório fique como uma coisa não provisória. Eu tô colocando essas pedras e não deixar o copinho de garrafa PET ficar escorregando, né? Certo apoio, né? Dá pra ver que eu tô gravando com segurando o celular com uma mão e com a outra eu tô gravando. Cuidado, né, para não machucar as raízes mais do que elas já foram machucadas, porque o fato de desenterrar, lavar a raiz, os cortes, né, já machucou bastante a plantinha. Bom, acho que agora tá bem fixo.
E agora eu vou colocar a terra com aquela terra vegetal, né? Com areia e casca de pins. Aí eu vou colocando assim, aí quando eu terminei de colocar a terra, vou filmar bem de pertinho. Todas as raízes, aqui tinha bastante raizinha, então eu desci, enterrei elas com muito cuidado para não encostar no corte, porque aqui tem um corte. Inclusive eu coloquei uma pedra para não deixar a terra encostar no corte. Aqui tem raiz, eu tentei enterrar aqui as pontinhas. Aqui tem um corte também. Então a única coisa que eu fiz foi puxar essa raiz aqui e enterrar os filamentos dela. Aqui também tem um corte, e aqui tinha bastante raizinha descendo, coloquei, enterrei ela. E aqui eu vou usar um borrifador. Isso aqui é tinta, gente, não é terra não. Aí com mas muito cuidado, só assim, ó. Só um tiquinho de água 2 vezes no dia. Fiz a rega. E eu vou tentar mostrar o máximo de detalhes. Tá vendo que não tá encostado na terra. Ó, o meu dedo. Não tá encostando. Meu intuito é somente as pequenas raízes que não foram cortadas, né? E que elas alimentam, nutrir a planta, porque ela tá muito debilitada. De ontem para hoje ela ficou mole, e eu fiz isso ontem à tarde. É porque aqui em Goiânia é muito quente mesmo. Então eu joguei água com um borrifador, bem de levezinho, bem de pouquinho mesmo. O máximo de cuidado para não encostar água nos cortes, nem molhar demais a terra. Só para umedecer as raízes. Aí mais tarde eu vou jogar só mais um pouquinho de água. E aí eu vou deixar essa bonita aqui na minha cozinha, que é bem clara, bem arejada. E esperar a natureza cumprir o papel dela, que é fazer o máximo possível para sobreviver. E eu espero, tenho fé em Deus, que a minha plantinha vai sobreviver e vai se tornar um lindo bonsai. Essa é a esperança que eu tenho.